paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós queremos... Eu não sei se está cortando a minha cabeça aí, não. Ou tá certo? Apareceu a tua cabeça. Ah, não. A minha cortou. Não sei. Nós queremos falar nessa manhã, irmão, sobre coisas boas que deixam pessoas fora do céu. Coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. Acredite ou não, muitas pessoas de bem que estão envolvidas em realizar coisas maravilhosas não irão para o céu. Pior que isso. Não, a lâmpada está dando reflexo em ti, fica um reflexo da lâmpada. Ó. Deixa assim então. Agora, tem muitas pessoas, irmão, que mesmo estando envolvidas ou não estando envolvidas em pecados grosseiros, como pornografia, outras coisas erradas, elas não irão para o céu. Os cristãos a respeito dos quais eu falo não usam drogas nem álcool, não jogam, não estão entre aqueles que são corruptos ou vis. Na verdade, você pode encontrar muitos deles na igreja nos domingos pela manhã, e eles gastam a maior parte do seu tempo livre com os amigos e a família, desfrutando de coisas agradáveis. São pessoas de família e com valores familiares. Tendo dito isso, desejo fazer uma declaração ainda mais ousada, que poderá ofender alguns. Contudo, eu o faço com interesse amoroso por aqueles da Igreja de Jesus Cristo que não enxergam que estão caminhando em direção ao desastre. Alguns correm o perigo de perderem suas próprias almas. Apesar de estarem na igreja, absolutamente convencidos que estão no caminho do céu, o conjunto desta ideia pode lhe parecer um paradoxo. Mas desejo provar isso a você com as Escrituras. Se você deseja levar a sério uma mensagem que nós vamos falar aqui amanhã, alguns crentes ficarão de fora dos céus, não devido às coisas más que fizeram, mas porque ficaram tão preocupados em realizar coisas boas e legítimas que negligenciaram aquelas que realmente contam as coisas eternas. O zelo pelas coisas boas do mundo pôs de lado as coisas de Deus. Essas pessoas ficam tão ocupadas com cada detalhe do dia a dia que literalmente não têm tempo para as coisas mais profundas da vida espiritual. Elas estão dando o seu suor para construir seus negócios, fazer progredir as suas carreiras, sustentar suas famílias, mas o alvo de seu interesse ficou completamente fora dos padrões que Deus exige. A Bíblia diz: mas buscar em primeiro lugar, não é em segundo plano, meu irmão. É em primeiro lugar as coisas dos céus, o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não mandou tirar o tempo primeiro para as coisas desse mundo e depois o reino será acrescentado. Não, Senhor. A promessa é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Essas são as palavras do próprio Cristo, e não são uma sugestão, mas um mandamento. Jesus quer dizer que ele diz: se vocês buscarem primeiro ao Senhor, ele vai tomar conta de todas as coisas pelas quais vocês têm trabalhado duro. Carreira, negócios, lar, família, mas vocês precisam fazer dele a sua prioridade número 1. O apóstolo Paulo acrescenta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Pois vamos morrer, meu irmão, e um dia nós não vamos levar nada daqui. Tudo que nós temos feito, tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós devemos fazer é para que todos em nossa casa sirvam em primeiro lugar a Deus. Se trabalhamos é para Deus, se comemos é para Deus, se vamos casar é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Em Colossenses 3:2,
que fala para nós pensar nas coisas de cima. Mais uma vez, isso não é uma sugestão, mas um mandamento. Em grego o significado é: concentre a sua atenção ou interesse nas coisas de cima. Em outras palavras, leve a sua concentração, semelhante ao aço, ao concreto, a ser direcionado às coisas de Deus. Torne-a inabalável, imbatível. Deus nunca pediu que todos nós vendêssemos as nossas casas. Não é isso que nós estamos falando. Amém? Algumas pessoas dizem: Deus mandou eu deixar minha família para seguir a Jesus. Algumas não. Isso aí, irmão, é o exagero. É necessário que ele seja o centro, irmão, para que você salgue aonde você estiver. Não é para você ser salgado pelo mundo, é para você ser salgado pelo Espírito Santo. Amém? Agora, a Bíblia adverte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Muitas pessoas estão deixando de congregar na sua plenitude, porque estão apegados às coisas dessa vida. Mas a Bíblia diz que Jesus se aproxima. Jesus está se aproximando para vir buscar a sua igreja. Esse é outro mandamento do Senhor, para congregar. Porém, qual é a prioridade da sua vida? Quem fica esperando os seus negócios ou ao Senhor? Se não guardarmos esses mandamentos, enfrentaremos consequências horríveis. Na verdade, eu não sabia que Jesus havia dado tanto avisos. Eu não sabia. Meu irmão, nós estamos pregando desde Noé que nós estamos pregando. Agora veja só, atente para o que o Senhor Jesus diz a respeito dos dias de Noé e Ló. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A mesma coisa está acontecendo agora. Comiam, bebiam, casavam. É pecado comer? É pecado beber? É pecado casar? Não é? Agora, e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia de Ló, saiu de Sodoma, choveu no céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. As pessoas não querem acreditar no inferno. Elas dizem que isso aqui é só um conto de Jesus. Isso aqui não acredita no inferno. O inferno é aqui. Meu irmão, muitas pessoas... Ontem eu falei com um português aqui em casa, depois do culto, e eles dizendo: eu não acredito nem em Deus, nem no inferno. Eu falei: você pode acreditar no que você acredita, mas o problema é quando morre, meu senhor. Quando você morrer, para onde é que vai a tua alma? Eu não acredito. Eu falei: como é que eu vou deixar de Jesus? Eu falei: eu acredito no meu Jesus, eu respeito a sua crença, mas as pessoas estão vivendo dissolutamente. Mas assim como nos dias de Noé, meu irmão, vai ser uma surpresa tão grande. Não sei quem viu aquele filme do Apocalipse. Muitos vivendo do jeito que eles queriam nesse mundo, acumulavam riquezas e riquezas e riquezas. Mas assim como nos dias de Noé, Jesus vai voltar. A pregação é a mesma. O mundo mudou tanto que ninguém mais crê nisso. Sorrateiramente, quando eu estava novo convertido, que falavam para mim que a igreja ia esmorecer, que ninguém queria mais vir para a igreja, ia orar mais, tal, eu nem acreditava. Eu dizia: não pode a gente ficar dessa forma, não pode. Jesus está voltando, era real, e a igreja acreditava realmente. Hoje, a expressão da igreja é uma expressão que nem acredita na vinda do Senhor Jesus. Está vivendo dissolutamente igual o mundo. Agora, olha aqui novamente essa lista, que Deus nos dá. Presta atenção, olha só. O que é que as pessoas faziam naquele tempo? Sabemos que havia violência de tal como o mundo nunca havia visto, junto com a imoralidade, grosseria tal, como Sodoma. A homossexualidade já tinha naqueles tempos, mas Jesus não fala de nenhuma dessas coisas ali.
Ele também não menciona o alcoolismo ou as perversões. Em vez disso, veja como, com cuidado, o que ele diz que as pessoas estavam fazendo imediatamente, antes de a condenação cair sobre eles: comendo, bebendo. Porém, ele não mencionava embriaguez. Casando-se, casando-se, noivando e comprando, vendendo, plantando, construindo. Não há nenhum pecado nessa lista. Todas estas coisas são boas, legítimas. Em verdade, tudo que Jesus relaciona aqui é recomendado na palavra de Deus para aqueles que desejam ser fiéis no cultivo da família e seus servos, né? Agora, o casamento, por exemplo, Paulo diz: mas se te casares com isso, não pecas, né? Em outro lugar também diz, lá em Hebreus, né? Digno e de honra entre todos é o matrimônio. Agora, desde os tempos de Josué, né, quanto a Israel, Deus levou as pessoas a plantar os campos. Era uma promessa de Deus. Agora, a questão aqui que nós queremos entrar, irmão, é porque estão envolvidos em seus próprios planos. Eram os próprios planos deles, não era o plano do Senhor. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, e 30. Jesus está prevenindo: sucederá o mesmo com a última geração. Estarão tão ocupados, lembra de Marta, irmão? Tão ocupados, tão envolvidos com os seus próprios interesses, que deixarão de lado todos os meus interesses. Tem sido assim por séculos. Muitos estão convencidos de que estão destinados para o céu, porém semana após semana negligenciam a palavra de Deus, as orações, a adoração. No entanto, esse procedimento não é pecaminoso aos seus próprios olhos. Jeremias 2:31 ali diz ali, que eles estavam, porque pois diz meu povo, né, jamais tornaremos a ti. O meu povo se esqueceu de mim. Por dias eles estavam adorando, só que a adoração não chegava a Deus. Por quê, meu irmão? Porque o coração deles estava afastados. Vem para a igreja, canta da harpa, mas o coração está afastado. Vem para a igreja, mas o coração está distante de Deus. Como? Durante toda a semana não há lágrimas, não há mais línguas, não há mais amor, não há mais renúncia, não há mais perdão verdadeiro. Muitos estão na igreja, irmão, mas o coração está cheio de coisas que ofuscam a glória de Deus. Me louvam, me adoram, mas eu não ouço, não chega a minha presença. E Deus está falando aqui nesta manhã, queridos, que Ele quer uma igreja despertada. Essas pessoas podem estar fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para a vida delas. Ele não é o centro de suas vidas. Se Ele fosse, não o colocariam de lado. Diz aqui que eles colocam de lado. Tem muitas pessoas que vêm na igreja, mas estão colocando os Deus e os seus princípios de lado. Todos estavam se mexendo, fazendo coisas boas, ocupando-se com coisas legítimas, até mesmo religiosas, porém estavam negligenciando a Deus. Não tinham tempo para buscar o Senhor, não tinham tempo para se assentar aos seus pés e aprender na sua santa presença, irmão. O mesmo acontece em todo o corpo de Cristo. Pode-se ficar tão ocupado com Deus que não há tempo para buscá-lo. Muitos não se colocam para sentar e ouvir o que o Espírito Santo quer. Quando Jesus falou a sua volta, né? Porque se Ele não falou sobre o índice de criminalidade, irmão, não era o assunto daquele tempo, era porque o povo estava distante dele. Porque tem pessoas, por isso que as pessoas estão a pecar, porque estão distantes de Deus. Porque quem está perto de Deus, Deus livra do pecado, Deus livra de cair. Quem está longe de Deus, meu irmão, tem gente que está tão perto da religião e está tão longe de Deus. A sua rejeição me magoa muito. Deus falou que o homem é que está rejeitando. Não é Deus que está rejeitando aqui, irmão. É o homem que está desprezando os princípios de intimidade. Mas quanto mais Deus
está magoado com essa rejeição que os homens estão fazendo para com Deus, irmão. Você deu a Jesus uma aceitação parcial. Pode-se dizer, tem de ganhar a minha vida. O Senhor compreende, né? Não é assim. Ele jamais compreenderá, nem jamais aceitará o fato de o colocarmos em segundo plano em relação a alguém ou alguma coisa. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1,18. Deus tem que ser o primeiro lugar, meu irmão. Se Ele não for o primeiro, não adianta ganhar as coisas desse mundo. Se Ele não for o primeiro, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta cantar louvores, hino da harpa. Se você colocar Jesus de segundo plano, meu irmão, pode fazer tudo certinho, mas é por causa de Deus. Eu caso por causa de Jesus, amém? Eu compro por causa de Jesus, eu trabalho por causa de Jesus, eu venho aqui no templo por causa de Jesus. Ele está em primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro, não adianta nada. É necessário que Jesus tenha prioridade. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. E disse-lhes o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me deis por escusado. Ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isso ao Senhor. Então o dono da casa, indignando-se, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos e valados, né? E os cegos, e tragam os cegos, os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como o Senhor ordenou, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Existe o inferno, existe o lugar que não é a ceia do Senhor, que não é o tempo de regozijo, é uma eternidade sem Jesus. Nós pregamos que há uma eternidade com Deus ou sem Deus, ou é o céu ou o inferno. A pregação não mudou, meu irmão. Hoje você fala: vamos adorar Deus na casa. Não, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir para a festinha. Irmão, a vida social está tão usada pelo diabo, né? Não é só o carnaval, não, são todos os dias. Não, eu não posso ir para a igreja porque eu vou visitar um amigo, eu não vou na igreja por causa disso. Por que você não veio na igreja? Eu fui escovar o dente, eu fui limpar o sapato, eu fui fazer o cabelo. Fazem bem na hora dos cultos, bem na hora das orações, bem na hora em que a igreja precisava estar unida para receber dos céus, para que o mundo veja a glória dele na nossa vida. Esta palavra é importante porque Jesus é o homem que está dando a grande festa. A festa a respeito da qual se fala aqui é o Evangelho, e a mesa preparada é a cruz. E o convite de Jesus é para todos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu irmão, o que eu acho interessante é que isso é um vício. Essa falta de percepção, de colocar Deus no trono, de colocar Deus em primeiro lugar, é um vício, e se torna uma ocasião diária. E as pessoas falam: não vejo o que está acontecendo nessas vidas. Elas estão felizes, mas é uma felicidade falsa. No outro dia já estão cheios de luta. Não, qualquer coisa destrói a fé delas. Ontem nós falamos sobre convicção a Deus, que Elias era convicto. E o que tem de gente que não tem convicção, sabe por quê? Porque Deus está em segundo plano nessas famílias. Estão muito bonitinhos com a família e tal, mas negam a igreja por causa da família, por causa do trabalho, porque querem ficar rico, porque querem ter tempo com a família. Meu irmão, ficar rico pode ficar, quer ter tempo com a família pode ficar, mas em primeiro lugar é preciso reunir como igreja e receber a direção de Deus.
poucas palavras, o nosso Senhor nos convida a ter intimidade. Ele nos convida a ter intimidade. Fomos exortados a chegar à sua presença, para cear com Ele, para conhecê-lo, para desfrutar de sua companhia. Ele diz: venha e encontre uma mesa preparada para vocês. Tudo já está preparado. Você encontrará plena satisfação em mim. Na realidade, Jesus já concluiu tudo que é necessário para nos dar total satisfação nele. Todo o nosso desejo ardente, tudo que tem a ver com a santidade e piedade está contido nele. 2 Pedro 1,3 diz: seu divino poder nos tem sido doadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É a igreja que não está buscando, irmão. Por que não tem milagre? Por que não está salvando? É porque nós não conseguimos mais pregar o evangelho com a nossa vida. A gente fala, mas está oco, porque a presença de Deus é o segundo plano na nossa vida. A mesa foi preparada, a ceia está pronta, porém a parábola nos diz que quando chegou a hora do jantar e a mesa estava servida, ninguém apareceu. Os servos olharam na rua, mas não chegava nenhuma pessoa. Querido, nós precisamos ir para a rua, irmão, para essas pessoas que estão precisando de Jesus. Os campos já estão brancos hoje. A primeira coisa que eu faço quando acordo, estou botando mesmo, sem errar, é ver o que Deus está fazendo. Eu ouço os nossos vídeos, os nossos cultos, vi todos de manhã, vi aquele vídeo da juventude, vi o vídeo de ontem à noite, foi uma bênção, e vi as multidões de almas que nós vamos ganhar para Jesus. Vamos pelos valados, irmão. Tem pessoas aqui nos valados de Arruda dos Vinhos, que ninguém está dando brecha, ninguém está olhando, ninguém está vendo que eles estão se separando, está uma vida atormentada, e nós aqui, meu irmão, sem fazer nada, nem na igreja. Tem crente que nem na igreja não quer vir mais, está tão frio espiritualmente, e diz em nome de religião, não, eu estou bem, só na casca, irmão. Não tem coragem de vir, sabe por quê? Porque quando começa a ser igreja, começa a vir problemas, e começa a manifestar os orgulhos que tem que ser quebrados, começa a manifestar perdões que tem que ser perdoados. Então o que é que eles fazem? Não, vou servir a Deus em casa, só por internet, não vou me relacionar não. Então nunca vai crescer. Um dia Jesus vai cobrar, e você era a minha igreja, não era por internet não, era a minha igreja quando você abraçava. Você tem que apalpar o teu irmão, você tem que amar, meu irmão, é estar junto, é apalpar, meu irmão. O relacionamento, as pessoas querem fugir do relacionamento mano a mano aqui, porque, meu irmão, porque aqui vai ferir sim, aqui vai ter que sofrer, aqui vai ter que ser igreja. Então não, eu não vou lá porque lá falam mal de mim. Meu irmão, bem-vindo ao evangelho. Meu irmão, você quer vidinha boa? Essa vidinha boa um dia vai acabar, meu irmão. O dia, ou você morre para a eternidade, ou os céus se abrirão e o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, uma igreja lavada, uma igreja sofrida, que dê o teu sofrimento pelo evangelho, que dê as dores pelo evangelho, que dê as marcas do Senhor Jesus. A igreja está fofinha, não quer se incomodar, não quer se relacionar porque vai doer. Meu irmão, essa igreja está muito dodói, está muito cheia de mimimi. A igreja de Paulo era morte no outro dia, mas eles se reuniam e a glória de Deus manifestava. Tinha tantos dons que até mesmo eles se perdiam nos dons. Por quê? Porque a glória de Deus estava na igreja. Eles se reuniam em casas e no templo, na casa e no templo, na casa e no templo. Eles não paravam de adorar a Deus, eles não paravam de um fazer bem para o outro. Um lá pecava, se humilhava, um lá se humilhava e Deus abençoava. A igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Vamos ver nessa semana qual a manifestação que você vai fazer para glorificar o nome de Jesus. Seja a igreja no trabalho, seja a igreja no templo, seja a igreja nas casas, a glória de Deus precisa ser manifestada. E eu quero te convidar nessa manhã para nós orarmos, irmãos. Já são 7 da manhã, mas eu creio, irmão, e é evidente que a glória de Deus está conosco. Esta semana nós estamos sendo chamados pelo Espírito
para sermos a igreja do Senhor, para lutarmos juntos em defesa do Evangelho, para pregarmos o Evangelho. Nessa semana, terça-feira, vai ter escola bíblica, irmão. Cadê os crentes para aprender a Bíblia? Essa semana vai ter culto na casa da irmã Sônia. Célula nas casas. Como a Bíblia fala, nas casas do templo. Quem que vai lá orar com a gente? Quem que vai lá chorar conosco? Quem que vai lá compartilhar a sua vida como igreja? Deus nos abençoe. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Pastor Givar, glória a Deus aí, querido. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar despertando a tua igreja, Senhor. Oh, tirando-nos do sono, Senhor, para clamar, Senhor, como nunca, Senhor. Chorando pelas almas, Senhor. Aleluia, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Acorda, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Rabashabarabarasaileia. Oh, Rabashareleia, Senhor. Tenhas misericórdia, Senhor. Aleluia, Senhor. Toca, Senhor. Toca nos corações, Senhor, que estão dormindo, Senhor, sem saber por onde vão, Senhor. Toca, Senhor. Revela, Senhor. Oh, Rabashabareleia. Queremos interceder, Senhor, por cada irmão e cada irmã, Senhor. Deus, muda a nossa história. Oh, Rabasherela Mamarele Sareleia. Oh, Rabashabarabareleia. Oh, Sarala Sareleia, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa esta semana, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Se Deus é por nós, amém. Ninguém. Amém, queridos. Deus abençoe. Irmão Jari, irmã Zane, aleluia. Mãe Elizabeth, pastor Marcelo, meu Deus, que honra. Pastora Nildinha, Elaine Grace. Olha só, irmã Elaine, que alegria ter a irmã aqui, aleluia. Paula Narcísio, ei, Francisco Souza, Domingos, Mara Regina, Sarinha Alves. Deus abençoe, uma boa semana. Carla Mairinhas, Deus abençoe, irmãos. Às 13 horas teremos mais um programa aqui para abençoar a sua vida, onde você pode fazer os seus pedidos de oração aqui com a pastora Nildinha, às 13 horas da tarde, e às 10 da noite nosso programa para os casais, tá? Todos os dias estamos orando pelos casamentos, estamos falando palavras e dicas maravilhosas sobre casamento. Um beijo e até mais, em nome de Jesus. Boa semana.